Irmãos, quero dizer da minha alegria de servi-los nessa noite com a palavra do Senhor numa ocasião tão festiva. Não é todo dia que nós fazemos 97 anos de vida, não é a todas as igrejas que Deus dá esse privilégio. Portanto, para mim é uma honra servi-los nessa noite. Trago o abraço da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro e também das instituições diversas onde eu tenho o privilégio de servir, como o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andreu Jumper, em São Paulo, o Seminário José Manuel da Conceição. Sintam-se abraçados por essas instituições, pelos 97 anos de vida que o Senhor lhes permite comemorar. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. E eu vou ler com vocês os versículos 15 a 23. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 23. Eu farei a leitura da palavra do Senhor em Efésios, capítulo 1, versículo 15 até o versículo 23. Peço que você acompanhe silenciosamente, atentamente, e receba com fé esta que é a palavra do Senhor. Ela diz assim: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças pela tua bendita palavra, porque ela é o nosso alimento noite e dia. Ela mesmo, Senhor, é quem diz que nós não vivemos de pão, nós vivemos de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Por isso nós queremos pedir ao Senhor encarecidamente que o Senhor nos dê da tua palavra nesta hora. Alimenta o nosso coração, toma-o nas tuas mãos neste momento e faze aquilo que só o Senhor pode fazer por meio da tua palavra. Sejas tu mesmo, ó bendito Espírito Santo, o nosso mestre nesta ocasião. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deixa eu começar fazendo uma pergunta a você. Qual é a igreja dos seus sonhos? Quando você pensa na Igreja Presbiteriana Central, aqui em Limeira, chegando nos seus 100 anos, daqui a 3 anos, se o Senhor permitir, em que igreja exatamente você pensa? Você pensa em uma igreja grande, um templo cheio, sociedades internas bastante frequentadas, eventos cheios de visitantes? Você pensa em uma igreja rica, um templo confortável, gente de boa condição,
capaz de investir no reino de Deus e beneficiar tanto as pessoas que estão aqui dentro quanto as pessoas que estão lá fora. Talvez você pense em uma igreja famosa, mencionada nos veículos de comunicação, nas redes sociais, uma igreja que se tornou ponto turístico. Aquela que, quando as pessoas chegam na cidade, elas imediatamente desejam conhecer. Não, talvez você não sonhe com essas coisas, talvez você sonhe com uma igreja influente, uma igreja engajada na cultura, responsável por transformações sociais na cidade, respeitada pelos governantes, a ponto, inclusive, de ter a sua opinião ouvida diante de decisões políticas importantes. Ou talvez você sonhe com uma igreja agradável, daquela que as pessoas, quando vêm a ela, dizem: eu me senti tão bem naquele lugar, eu me senti acolhido, eu me senti abraçado, era como se eu estivesse em casa, embora eu lá estivesse pela primeira vez. Irmãos, nenhuma dessas coisas é ruim em si mesma. Eu diria que elas podem ser mais ou menos nobres, mas elas não são ruins. E eu acredito, inclusive, que em algum nível nós deveríamos desejar todas elas. Mas eu quero perguntar nessa noite, à luz desta passagem, se alguma dessas coisas é a virtude essencial da igreja com a qual nós deveríamos sonhar. Afinal de contas, o que deveria arder o nosso coração quando nós pensamos no futuro ou naquilo que é atualmente a nossa igreja? A passagem que nós lemos está no começo de uma carta que o apóstolo Paulo escreveu a uma igreja que havia sido fundada por ele na cidade de Éfeso, situada onde hoje é a região da Turquia. E o assunto dessa passagem é as orações que o apóstolo Paulo fazia pela igreja de Éfeso. E se você for um leitor atento, provavelmente você já percebeu que as orações que Paulo fazia pela igreja de Éfeso se compunham de dois elementos, basicamente. O primeiro, que está aí nos versículos 15 e 16, que é um elemento de gratidão. E o segundo, que está a partir do versículo 17 até o versículo 23, que é um elemento de intercessão. Todas as vezes que Paulo parava para orar pela igreja de Éfeso, ele fazia duas coisas. Ele agradecia por ela, em primeiro lugar, e ele intercedia por ela, ele pedia por aquela igreja. E o que nós vamos fazer nessa noite é considerar esses dois elementos com ênfase no segundo. E por que a ênfase no segundo? Ora, porque o que mais nos interessa é refletir sobre a nossa expectativa em relação à igreja, e isso está, obviamente, mais presente no elemento de intercessão, porque quando o apóstolo Paulo ora em favor da igreja, pede em favor dela, ele revela para nós aquilo que ele esperava que Deus fizesse com ela, a expectativa dele quanto à igreja. E, consequentemente, ele nos ensina, porque escreve essa carta inspirado pelo Espírito Santo, com que igreja nós devemos sonhar. Então vamos ao primeiro elemento das orações do apóstolo Paulo, presentes aí nos versículos 15 e 16. Aliás, mais especificamente no verso 16, porque Paulo diz aí que quando ele orava pela igreja de Éfeso, ele não cessava de dar graças pela igreja, fazendo menção dela nas suas orações. Irmãos, isso me chama bastante a atenção. O fato do apóstolo Paulo orar agradecendo a Deus pela vida da igreja. E deixe-lhes dizer por quê. Eu tenho tido o privilégio de pregar em alguns lugares ao redor do nosso país e conversar com muita gente a respeito da vida eclesiástica.
E se existe algo que corta o meu coração, algo que me entristece e não tem sido incomum, é me encontrar com pessoas que estão na igreja, mas que perderam o encanto em relação à igreja. Eu creio que nós não devemos ser ingênuos. Frequentemente a igreja tem alguma responsabilidade nisso, porque às vezes nós nos tornamos um grupo meio ensimesmado, excessivamente fechado, meio alheio às demandas da vida real e dividido em torno de questões pouco importantes. Às vezes isso acontece no meio da igreja. Outras vezes nós adotamos um entendimento tão superficial ou tão corrompido do evangelho que nós ficamos incapazes de responder aos verdadeiros dilemas e dramas das pessoas que nos procuram. E outras vezes, nós às vezes sustentamos um discurso maravilhoso, teologicamente incorrigível, mas que não se encontra encarnado na nossa maneira de viver. Essas coisas acontecem e elas ajudam a explicar por que algumas pessoas perdem o encanto com a igreja. Mas eu quero que você saiba nessa noite que todas as vezes que isso acontece conosco, acontece porque nós perdemos a capacidade de perceber a atuação de Deus na vida do seu povo. Veja o que diz o versículo 15. O versículo 15 diz que Paulo não dá graças a Deus pela igreja de Éfeso por acaso. Ele diz: tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós. Por que o apóstolo Paulo agradecia pela igreja de Éfeso? É porque ela era uma igreja perfeita e não tinha qualquer vestígio de pecado no meio dela, certo? Claro que não. Errado. Então o apóstolo Paulo, na verdade, dá graças pela igreja de Éfeso, porque ele era ingênuo. Ele não conseguia perceber os problemas que existiam na vida daquela igreja. Irmãos, certamente, essa também não é a razão. E a prova disso é que nos 3 capítulos finais dessa carta, Paulo vai dar uma série de orientações para resolver problemas que existiam na igreja em Éfeso, relacionados à unidade cristã, relacionados a casamento, relacionados à criação de filhos. Paulo estava vendo todos esses problemas presentes ali. Mas a percepção dos problemas não tirava dele a consciência de que Deus estava trabalhando na vida daquela igreja. E havia evidências muito claras disso. Paulo tinha sido informado que havia 2 coisas acontecendo na igreja de Éfeso. A primeira delas é manifestação de fé. Gente estava crendo em Jesus. E essas pessoas que estavam crendo em Jesus, apesar das suas imperfeições, estavam crescendo no conhecimento de Jesus e no compromisso com Ele. Além disso, Paulo diz que havia manifestação de amor no meio daquela igreja. Gente que amava os outros, que mesmo de forma imperfeita lutava para servir as pessoas, ao invés de viver para si mesmo. E quando Paulo toma conhecimento dessas coisas, ele não tem outra atitude a não ser agradecer a Deus, porque ele sabia que elas eram claras evidências daquilo que Deus estava fazendo no meio dela. E você sabe por quê, se você conhece a Bíblia? É que fé e amor não são virtudes naturais para nós. Elas são dádivas. Elas são presentes que só podem estar em nossa vida pela ação sobrenatural do Senhor.
Por exemplo, na mesma carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, Paulo vai dizer que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E ele vai emendar um aposto no qual ele diz: isto não vem de vós. Ou seja, se existe fé, não é vocês que estão gerando. Deus é que está gerando isso no meio de vocês. Vocês se lembram daquilo que João diz na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 19? Ele diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Portanto, se existe amor no contexto da igreja, é porque Deus está gerando este amor. Paulo tinha um coração grato. Todas as vezes em que ele orava pela igreja de Éfeso, ele agradecia por ela. E entenda, ele não fazia isso porque a igreja de Éfeso era perfeita. Ele não fazia isso porque ele era ingênuo e não sabia dos problemas que lá existiam. Ele sabia de todos eles. Ele conhecia as carências daquela igreja. Ele estava ciente das suas imperfeições e pecados. Mas ele conseguia enxergar, apesar disso, em coisas tão corriqueiras como fé e amor, a boa mão de Deus conduzindo o seu povo ao longo da história. Mas eu disse que o elemento que mais nos importa não é tanto o elemento de gratidão nessa noite. O que nos importa é o segundo elemento, que é o elemento de intercessão. Quando Paulo orava pela igreja em Éfeso, além de agradecer por ela, ele também pedia, ele intercedia por aquela igreja. E a pergunta que eu quero responder a partir de agora é: o que Paulo pedia ao Senhor pela igreja de Éfeso? A resposta está no versículo de número 17. Paulo diz aí: eu oro por vocês, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Irmãos, a palavra traduzida aqui por espírito é a palavra grega pneuma. E essa é a única palavra que existe na língua grega que tem esse sentido. E ela é usada pelo Novo Testamento indistintamente para se referir, ora ao Espírito Santo, ora a um espírito humano. Às vezes ela é usada para se referir aos espíritos malignos ou quaisquer outros espíritos que eventualmente você possa imaginar. Com um agravante: na língua portuguesa existem letras maiúsculas para a gente dizer quando é que a gente está falando do Espírito Santo. Na língua grega não existe letra maiúscula para a gente dizer quando é que nós estamos falando do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando trabalharam no versículo 17, os tradutores da versão revista e atualizada entenderam que Paulo estava se referindo aqui a espírito de uma forma genérica, para se referir a uma condição, para se referir ao conhecimento em si, e não exatamente a pessoa do Espírito Santo. É por isso que na sua Bíblia está Espírito com letra minúscula, e não Espírito com a letra maiúscula. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês: esse não é o entendimento de todos os tradutores, nem é o entendimento de todas as versões. Eu, na companhia de bons comentaristas bíblicos e de outras versões, entendo que o apóstolo Paulo está se referindo aqui à pessoa do Espírito Santo. E daqui a pouco vai ficar um pouquinho mais claro por que eu entendo desta maneira. Mas o que eu quero que você entenda agora é que, se eu estiver certo, o que nós temos aqui é uma oração por avivamento.
O que o apóstolo Paulo está pedindo a Deus é que ele visitasse a igreja em Éfeso de uma forma espiritual diferente por meio do seu Espírito Santo. Mas prestem atenção, essa é uma oração absolutamente surpreendente. Por quê? Porque geralmente, quando nós oramos por avivamento, quando nós pensamos em avivamento, nós associamos essa visitação sobrenatural do Espírito Santo a manifestações extraordinárias, a coisas meio inexplicáveis. Mas o apóstolo Paulo associa o avivamento aqui ao entendimento. Paulo ora para que Deus derrame o seu Espírito sobre a igreja, a fim de que? O que aconteceria se Deus atendesse a oração do apóstolo Paulo, segundo ele? A fim de que a igreja fosse tomada pelo conhecimento de Deus. Talvez essa seja uma oração meio incomum a nós, mas ela está bem afinada com o ensino da Escritura Sagrada. Veja, por exemplo, como o profeta Isaías fala da ação do Espírito Santo sobre o Messias, numa passagem que pode ter servido como fundamento para a oração do apóstolo Paulo aqui. É por isso que eu entendo que Paulo está se referindo ao Espírito. É porque parece que ele está orando baseado no texto de Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2. O profeta diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Ele está falando de Jesus Cristo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E agora, olha como é que ele qualifica esse Espírito do Senhor em Isaías 11. Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Paulo, portanto, ora para que o Espírito Santo fosse derramado sobre a igreja. E o que ele espera como resultado desse derramamento? O que ele espera como efeito imediato dessa visitação? Sabedoria, entendimento, verdadeiro conhecimento de Deus. Mas a gente pode aprofundar isso um pouco à luz dessa passagem e nos perguntarmos ainda nessa noite, o que mais especificamente o apóstolo Paulo desejava que a igreja compreendesse, para o que era necessário um derramamento especial do Espírito Santo. Basicamente, 3 coisas diferentes que Paulo menciona a partir do versículo 18. E a primeira dessas coisas que Paulo desejava que a igreja entendesse mediante uma visitação do Espírito era a esperança do seu chamamento. Essa expressão, irmãos, tem a ver com a natureza e o propósito da salvação. Paulo deseja que a igreja compreenda quem ela é, para onde ela vai. Paulo deseja que através dessa visitação do Espírito, a igreja tome consciência de que ela é a comunidade dos eleitos de Deus, daqueles que foram chamados por Ele à salvação. Aliás, esse é o significado da palavra igreja. Aqueles que foram chamados por Deus para fora do mundo, visando a salvação. E eu quero que você entenda isso nessa noite. A igreja não é uma invenção humana. Ninguém se torna igreja por conta própria. Todas as pessoas que fazem parte da igreja o fazem porque foram chamadas pelo Senhor. E o que Paulo deseja que a igreja de Éfeso entenda, e que nós entendamos também, é que esse chamado de Deus tem implicações para o presente
mas tem também implicações para o futuro. É por isso que ele fala da esperança do seu chamamento. Ou seja, Deus nos chamou para viver alguma coisa hoje, mas também para desfrutar de alguma coisa que nós só experimentaremos um dia, quando tivermos plena comunhão com Ele na eternidade. E eu creio que a igreja contemporânea precisa entender isso. Nós somos extremamente imediatistas. E nós às vezes imaginamos que tudo aquilo que Deus deseja que nós vivenciemos com Ele, nós o faremos no presente, aqui e agora. Isso não é verdade. Deus nos chamou sim para experimentarmos algumas coisas no presente, mas Ele também nos chamou para uma viva esperança. Ele nos chamou para aguardar por algo que nós haveremos de desfrutar com Ele no futuro. Essa é a primeira coisa que Paulo deseja que a igreja entenda. Que ela comece a perceber que ela vive não em função do aqui e do agora, mas ela vive em função daquilo que ela desfrutará com o Senhor na eternidade. Mas há uma segunda coisa que Paulo deseja que essa igreja entenda mediante a visitação do Espírito. E ele diz aí, ou chama aí no versículo 18 de a riqueza da glória da sua herança nos santos. E se a primeira expressão tem a ver com a natureza da salvação, essa segunda tem a ver com a grandeza da salvação. Paulo deseja que o Espírito Santo seja derramado pela igreja de Éfeso, para que ela compreenda que esse destino reservado por Deus a ela é um destino glorioso. Paulo usa um pleonasmo nessa frase aqui, riqueza da glória. É como se ele dissesse, é a glória da glória. É isso que nos aguarda, é a glória da glória. Irmãos, Deus não nos chamou para algo qualquer. Ele nos chamou para uma relação com Ele. Ele nos chamou para nos tornarmos a imagem de seu Filho. Para usar a linguagem de Pedro, olha o que Pedro diz. Ele nos chamou para sermos co-participantes da natureza divina. E reparem um detalhe: Paulo não fala de uma herança para nós, ele fala de uma herança em nós. Não é primariamente alguma coisa que nós vamos ter, é alguma coisa que nós vamos ser. O que o texto quer dizer é que nós estamos no meio da relação de amor entre o pai e o seu filho, como a herança que o filho haverá de receber das mãos de seu pai naquele dia. Na eternidade, o pai fez uma promessa ao filho, de que lhe entregaria um presente na eternidade. E sabe que presente é esse? A igreja. Aqueles por quem o Filho morreu, e a quem o Espírito Santo está ao longo da história ativamente aplicando a redenção e os transformando dia a dia na imagem de Cristo Jesus. Deus nos chamou para a esperança, e Paulo deseja que a igreja compreenda isso. A esperança para a qual Deus nos chamou é uma esperança rica e gloriosa. E essa é a segunda coisa que Paulo deseja que a igreja de Éfeso entenda mediante uma visitação do Espírito Santo. E por fim, em terceiro lugar, Paulo deseja que nós compreendamos, verso de número 19, a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Se a primeira expressão tem a ver com a natureza da salvação,
Se a segunda expressão tem a ver com a riqueza, a grandeza da salvação, a terceira e última expressão tem a ver com a certeza da salvação. Paulo deseja que a igreja compreenda que a esperança cristã não é uma hipótese, não é algo que pode acontecer, mas também pode não acontecer, não é uma utopia, não é uma fantasia irrealizável, mas é uma certeza, uma realidade confiável. Por quê? Porque ela tem o poder de Deus como o seu fundamento. O ponto de Paulo nessa expressão final é o poder de Deus, que é a garantia do cumprimento das suas promessas. E o restante da passagem, todo o restante da passagem, recai sobre a grandeza deste poder. Paulo usa duas estratégias aqui para promover essa ênfase. Primeiro, ele usa uma estratégia semântica. Nessa expressão do versículo 19 que eu acabei de ler para vocês, Paulo ajunta 4 palavras diferentes do mesmo campo de significado para criar um ambiente de superlativo. As palavras são suprema, grandeza, poder e eficácia. Ele junta tudo isso numa mesma frase. Cada uma dessas palavras traduz uma palavra diferente, cujo sentido está relacionado a poder. É como se Paulo estivesse dizendo, é poder, poder, poder e poder. São 4 vezes poder. E talvez a relação com a língua portuguesa nos ajude a entender o movimento que Paulo está fazendo aqui. A palavra suprema traduz a palavra grega de onde vem a nossa palavra hipérbole no português. A palavra grandeza traduz a palavra grega de onde vem a nossa palavra em português magistral ou magistrado. A palavra poder traduz a palavra grega de onde vem na língua portuguesa a palavra dinamite, é a palavra dinamis. E a palavra eficácia traduz uma palavra grega de onde vem a palavra na língua portuguesa energia, que é a palavra energel. Então Paulo pega hipérbole, magistral, dinamite e energia e bota tudo na mesma frase para se referir à natureza do poder de Deus. Essa é a primeira estratégia que ele usa para falar do tamanho desse poder que está em atuação na igreja. Mas ele faz uma segunda coisa aqui. Ele ilustra a grandeza desse poder que ele deseja que a igreja conheça, mencionando a sua atividade anterior na história da redenção, mais especificamente na vida de Jesus Cristo, o nosso Redentor. E esse é o argumento definitivo, porque Paulo identifica esse poder que é o fundamento da esperança da igreja com aquele que esteve em ação por ocasião da ressurreição e da exaltação de Jesus Cristo. Olha o que Paulo quer que a igreja saiba. Ele quer que ela saiba que o mesmo poder que tirou Jesus Cristo das garras da morte ao 3º dia, o mesmo poder que o fez assentar nos lugares celestiais à destra do Pai, este mesmo poder está em atuação na vida da igreja, garantindo que o projeto de Deus, o projeto glorioso da esperança da glória, não sofra solução de continuidade. É como se Paulo estivesse dizendo: o que eu desejo que vocês entendam é que o mesmo poder que levantou Jesus Cristo da morte e o fez assentar nos lugares celestiais está em atuação por vocês e em vocês para garantir que o projeto de Deus seja levado a bom termo. Irmãos, com que igreja sonha o apóstolo Paulo? A resposta é simples:
Paulo sonha com uma igreja cheia do Espírito Santo. E ao contrário do que às vezes se costuma imaginar, isso não significa uma igreja cheia de experiências extraordinárias e práticas irracionais. Ele sonhava com uma igreja que compreendesse com a mente e com o coração as mais profundas verdades do Evangelho. Ele sonha com uma igreja que vivesse debaixo da consciência de que a história não é sobre nós. A história é sobre Deus. Não é sobre o que nós estamos fazendo, é sobre o que Deus está realizando. E aquilo que Deus está realizando nos inclui. Começa agora, mas termina na eternidade. Vivemos na esperança. O que nos aguarda na eternidade não é algo qualquer. É sermos entregues pelo Pai ao Filho como demonstração de amor. E isso é certo e seguro, porque está fundamentado no poder supremo do Senhor. Qual é a igreja dos seus sonhos? Quando você pensa na sua igreja daqui a alguns anos, em que igreja você pensa? Vejam, irmãos, essa pode parecer uma pergunta inútil, mas não é. Sabem por quê? Porque aquilo com o que você sonha é aquilo pelo qual você trabalha. Eu me fiz claro? Aquilo com o qual você sonha é aquilo pelo qual você trabalha. A maneira como você vive o presente é muito determinada pela sua expectativa de futuro. Se você sonha com uma igreja grande, é por uma igreja grande que você vai trabalhar. Se você sonha com uma igreja rica, é por uma igreja rica que você vai trabalhar. Se você sonha com uma igreja famosa e influente, é por uma igreja famosa e influente que você vai trabalhar. Se você sonha com uma igreja sensível, é por uma igreja sensível que você vai trabalhar. E, irmãos, por mais que essas coisas tenham a sua importância, eu não estou ignorando a importância delas. O que é importante sabermos é que elas são instáveis para manter no nosso coração grato apesar das circunstâncias. Sabe por que muitas pessoas perderam o encanto com a igreja e se tornaram incapazes de agradecer a Deus por ela? Porque eles sonharam com uma igreja grande e ela não cresceu como eles esperavam. Ou porque elas sonharam com uma igreja rica e as crises econômicas não permitiram que a igreja se tornasse o que ele esperou. Ou porque eles sonharam com uma igreja famosa e influente, mas o mundo não a reconheceu. Ou porque sonharam com uma igreja que lhes afagasse o ego, mas por alguma razão, na maioria das vezes correta, a igreja lhes feriu a sensibilidade. Talvez essas pessoas tenham estado inúmeras vezes expostas a evidências da ação de Deus na vida da igreja. A fé, ao amor, à esperança, mas porque o sonho era outro, essas coisas passaram despercebidas. Não as viram, porque estavam trabalhando por outra coisa, que não aquilo que Deus exigiu que eles trabalhassem. Então, afinal dessa mensagem, comemorando 97 anos de vida e indo em direção aos 100, e eu brinquei com o reverendo Newton quando ele me disse, estamos fazendo 97 anos de vida, daqui a pouco nós vamos fazer 100, e eu brinquei dizendo, eu espero que vocês não façam. E eu não estava, obviamente, dizendo que eu quero que a igreja acabe. Eu estava sonhando que Jesus Cristo voltasse antes dos 100 anos de vida.
Então eu quero convidar você a uma honesta reflexão a respeito do tipo de igreja que você está esperando e pelo qual você está trabalhando. E a minha esperança nessa noite é que cada um dos membros dessa igreja seja estimulado a sonhar com aquilo que Deus deseja, uma igreja cheia do Espírito Santo, completamente tomada pelo conhecimento e pela segurança do Evangelho. Vejam, irmãos, eu não estou sugerindo que você ignore que a igreja precisa de dinheiro, que você ignore que o Evangelho pode se tornar mais conhecido através de nós, se nós formos mais sensíveis às pessoas que nós encontramos nesse mundo. Eu não estou sugerindo a você que você não aproveite o momento ou a oportunidade, a igreja não aproveite o momento, a oportunidade de influência cultural e social, se ela eventualmente tiver. O que eu estou sugerindo é que nós não vivamos em função dessas coisas como se essas coisas fossem as principais, mas que nós vivamos em função de buscar a plenitude do Espírito Santo que se manifesta no conhecimento e na segurança do Evangelho. Sabem por quê, irmãos? É porque se existe alguma coisa que pode estimular uma igreja, é o Evangelho e a segurança nele. O que nos torna ousados para pregar o Evangelho? O que nos torna animados para discipular as pessoas? O que nos torna encorajados para enfrentar as adversidades? O que nos torna destemidos para enfrentar as oposições? O que nos torna dispostos a viver e a morrer pelo Evangelho, se for preciso? A esperança da glória de Deus. Portanto, eu quero terminar fazendo uma proposta, que a Igreja Presbiteriana Central de Limeira ore nessa noite, dizendo mais ou menos o seguinte: Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, para que creiamos de todo o nosso coração que nós fomos chamados pelo Senhor para algo que começa aqui e que termina na eternidade, cuja riqueza é incomparável e cujo alcance é certo e seguro, porque está fundamentado em Teu poder. E que, convencidos dessas coisas, nós sejamos estimulados a servir-Te e sejamos sempre gratos por Tua igreja, mesmo quando as nossas expectativas temporais em relação a ela não forem atendidas. Você está disposto a orar dessa maneira? Se está, diga amém. Amém. Que Deus os abençoe. Amém.